Nenhuma vocação nasce por si e nem se alimenta por si mesmo. Nasce do coração de Deus e germina no coração do seu povo fiel. Palavras do nosso querido Papa Francisco. E no Revolução de hoje nós queremos com você refletir sobre as vocações na igreja. Jovens que deixam tudo para se ofertar a Deus numa vocação. Vocações até mesmo radicais, clausura, mosteiro, eremitério, que faz jovens deixar tudo, sonhos e projetos para sonhar os sonhos de Deus e os projetos de Deus. No programa de hoje temos pessoas que estão fazendo essa linda experiência de ofertar a vida, já aqui do meu lado, do meu lado direito, Frei Hotmans, ele que é carmelita e pároco da Basílica Nossa Senhora do Carmo. Seja bem-vindo, Frei, sua bênção. Deus te abençoe, muito obrigado pelo convite e com alegria aqui estou. Também aqui do meu lado direito, ele que também é frei, mas é de outra ordem, outra congregação, beneditino, oblato beneditino, Padre Diogo. Bem-vindo, Padre, sua bênção. Deus abençoe, Adriano, Deus abençoe a todos, boa noite. Boa noite, olha, para nos ajudar na boa canção, Sueli Façanha. Bem-vinda, Sueli. Obrigada, uma alegria muito grande voltar ao Revolução Jesus. Boa noite a todos vocês e vamos junto, o assunto está muito bom, viu? Com certeza, e a gente já começa com uma música que, olha, foi sustento para as raízes da minha vocação. Quando eu pensei em deixar tudo, aquele momento de crise, eu cantei muitas vezes essa música ali na casa de Nazaré. Com tua mão, vamos, Sueli. Vamos junto. Vamos lá, André. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio, eu não darei, eu só sustentar, mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar. Subirei apoiada em ti. E aí já fica a primeira pergunta, né? O que seria uma vocação radical? Já pergunto para os três aí também. Boa noite, André, que está fazendo a parte aí, né, do nosso violão. Bem-vindo, viu? Obrigado, Adriano. Prazer muito grande estar fazendo violão aqui para essa figura, esse ícone da música católica que é a Sueli. Muito feliz. Legal. E aí já pergunto para vocês três, o que seria uma vocação radical nos dias de hoje? Onde está essa radicalidade que com certeza você, eu também, nós vivemos? Queria que vocês pudessem falar um pouco disso. Não briguem para ser o primeiro a falar. Somos cavalheiros. A mulher primeiro, né? Oh, meu Deus. Eu entendo a radicalidade, em primeiro lugar, em ser diferente, em ter a coragem de ir por um outro caminho. Eu, antes de conhecer a minha vocação, de me sentir chamada, eu buscava a minha realização de vida na minha profissão. Estava fazendo faculdade de administração de empresas e tudo estava se encaixando dentro de mim exatamente para me realizar aí, porque ainda hoje eu encontro identidade
com essa profissão, digamos assim, né, com essa maneira de trabalhar. Mas Deus me tirou daí e me seduziu o coração. Então, a primeira decisão radical foi dizer: eu abro mão desse sonho e escolho o sonho de Deus, porque assim eu podia viver a plenitude daquilo que eu desejava, né, que era a plenitude da minha vida, a plenitude interior, assim, porque apesar de eu estar vivendo uma faculdade que eu tinha identidade, que eu tinha escolhido, ainda existiam vazios dentro de mim, né? E só na minha vocação, que é a consagração de vida dentro da comunidade Shalom, esse vazio foi embora. Então, a primeira a opção radical foi escolher os sonhos de Deus para mim. E segundo, me manter nisso, porque tenho 25 anos de vida na comunidade Shalom, e durante todo esse tempo, algumas vezes os ventos batem, a gente balança, mas o permanecer no caminho do Senhor até hoje é também uma maneira de dizer não às vozes do coração, mas à voz do Senhor. Legal. Frei Hotmans. A palavra radicalidade me lembra um pouco e evoca à minha mente a experiência de Deus na vida de Teresa de Ávila, né? Depois que Teresa alinhou a sua vida à obediência, à execução da palavra de Deus, da palavra encarnada, que é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, Teresa, ela determina, como ela fala, né? Ela determina a sua vida à vida de Cristo por causa de um encontro pessoal. Não é um encontro comunitário, um encontro socializado, né? O encontro com Jesus, ele se dá de uma forma singular, que é alimentado numa vida de igreja, numa vida entre pessoas que comungam deste Deus e homem verdadeiro, né? Então, na minha vida, depois que eu encontrei Jesus e que aceitei a vida nova que Deus em Jesus me deu gratuitamente, né? Aí nasce este espírito, este desejo que alimenta a vontade de viver enraizado na pessoa de Cristo, por causa do encontro. E por causa desse encontro, ele te dá cuidado, atenção, afeto, criatividade, espírito empreendedor. Legal. E para o senhor, Padre Diogo? Eu penso que quando nós falamos de vocação, sempre falamos de algo radical, né? Qualquer que seja a vocação, muitas vezes a gente pensa que vocação é só a vida consagrada, a vida religiosa, mas o matrimônio, que hoje em dia também é tão desvalorizado, é também vocação. No fundo, ser cristão é uma atitude radical. E quando nós encontramos com Jesus Cristo, como o Frei dizia, e este encontro nos move interiormente, ou nós somos capazes de dar um sim radical, ou nós não seríamos capazes de responder àquele encontro, àquela vocação que Deus nos traz, né? Penso que nas nossas experiências, no nosso caminho de descoberta, que faz parte da existência de todo ser humano, é justamente quando a gente tem a maturidade de dizer, eu vou mudar, eu vou fazer totalmente diferente, é que a gente encontra, de fato, a vocação que Deus tem para nós. Se não for com radicalidade, talvez a gente não consiga responder àquele chamado que Deus nos tem. E muito tem se falado, né, nos últimos tempos da crise das vocações, né? A gente acompanha congregações, né, reclamando que não tem mais vocações nos seus noviciados, né, que há uma escassez mesmo para que possam abraçar a vida religiosa. Porém, não é isso que se constata principalmente na realidade das novas comunidades e na realidade de mosteiros, clausuras e eremitérios, principalmente nos Estados Unidos, né, até ali também na África, há um grande número de jovens que querem essa opção, né, de viver numa clausura, ou seja, atrás, no caso dos carmelitas, até de uma grade. Depois a gente vai acompanhar, né, uma matéria que fizemos no Carmelo. E eu queria perguntar para o senhor Frei Hotmans, é isso mesmo? Há esse crescimento nos últimos tempos, dessa busca por uma vida mais radical, até no sentido de entrega? Olha, eu fui 7 anos promotor vocacional, hoje eu trabalho, além de pároco, como formador de teólogos, né? Eu acho que a crise tão falada, muitas vezes, ela é oriunda, né, de um espírito um pouco poluído,
Porque hoje, mais do que nunca, com o desenvolvimento tecnológico, a comunicação ela é muito clara, e ela tem que ser clara. Né? Não tem como você viver uma situação dúbia. Sorria, você está sendo filmada. Ou é ou não é. Então, há jovens que querem entregar a sua vida a Jesus dentro de um determinado carisma. Mas quando o jovem chega, né, ele tem inteligência, ele tem sabedoria, ele é crente em Jesus Cristo. Né? Então, se ele vê que aquilo lá não corresponde ao carisma fundacional, o jovem, ele é diferente do meu tempo de jovem. Eu tenho 43 anos. A minha geração, muitas vezes, ela fica assim, o amanhã vai ser melhor. O jovem de hoje, o amanhã não vai ser melhor. O hoje tem que ser melhor. Se não for desse jeito, um abraço, eu parto para outra. Né? Então, eu vejo assim que tem vocações. Agora, este espírito, né, que é espírito de vida, espírito dinâmico, água viva, né? Ele tem condições de reavivar aqueles que estão já no caminho há algum tempo, né, estão inseridos nas suas comunidades, a terem coragem de despoluir muitas vezes situações limites, situações problemas, para a gente reavivar com a força e o alinhamento à palavra de Jesus, a vida religiosa que é um dom precioso na igreja, das comunidades de vidas, das ordens monásticas, as congregações. Essa questão do testemunho pega mesmo, Sueli? O jovem, quando ele, por exemplo, vê, né, um carisma que se desponta, e ele vai lá testar. Será que isso que é cantado, isso que é pregado, é vivido mesmo? Vocês percebem que rola esse test drive também do jovem dentro das realidades comunitárias? Veja só, Adriano, a gente tem visto e entendido na comunidade que a melhor maneira de promover a vocação é dar testemunho, porque é pelo contágio que os corações se sentem identificados, né? Não é só falar, não é só dizer a comunidade Shalom é assim, um assado, que vai convencer ou despertar as vocações para aquele carisma. Mas é o contato com os consagrados, é o contato com as pessoas que vivem ali. Mas essas pessoas precisam exalar o carisma, né? Estarem entusiasmadas, porque sem entusiasmo, né, nada convence de que eu sou feliz ali. E todo mundo acredita que a maior sede do ser humano é de ser feliz, né? De buscar essa realização. E a gente, se eu acredito que a minha vocação é um caminho de felicidade, apesar das cruzes, das dores, mas eu sou feliz ali porque eu estou cada vez mais me unindo a Jesus, que é o meu objetivo, as pessoas vão sentir sede desse Deus e vão dizer, opa, eu quero isso para mim. Apesar de existir cruzes e espinhos nesse caminho, mas ele é um caminho de felicidade, né? Eu estou vendo nos olhos daquele, daquela, eu quero isso para mim, sabe? Porque não é apoiado no fazer, não são as obras que convencem as pessoas que estão fazendo alguma coisa por Deus. As pessoas têm desejo de algo mais profundo, e é aqui no coração, tem que aquecer aqui dentro, como no caminho de Emaús, né? Jesus falava e aquelas pessoas sentiam assim que a alma se inflamava com as palavras dele. Se não existe esse inflamar-se no contato com os consagrados, a promoção vocacional não acontece. Eu acredito que é por isso, talvez por falta desse testemunho, claro que isso não é absoluto, né? Existe um mistério aí também de carismas que são próprios para um tempo, e quando esse tempo passa, ele vai minguando, porque Deus já semeou outras sementes naquele tempo, né? Existe isso também, né? Mas esse testemunho e esse entusiasmo é a melhor maneira. E não apenas as obras, né? Mas a alegria de ser de Deus. Por isso que ainda existem pessoas que querem se esconder na clausura, porque elas querem amar a Deus e não simplesmente serem funcionários do reino, né? Você percebe isso, Padre Diogo, que essa questão do testemunho, ela é forte mesmo, jovem? Porque hoje vivemos crises, né? A crise institucional, crise política, crise ética, né? Os nossos representantes, a crise da própria família, né? Tão destruída, você não tem mais um referencial paterno, materno, isso também bate. E hoje é duro a gente dizer que os homens não têm mais referencial de homem, as mulheres não sabem mais o que é ser mulher. É crise de todo lado. Sim. Mas existe um caminho, existe uma saída, né? E nós acreditamos nisso. E ele é visível, né? Exato. É Cristo, né? Exatamente. Cristo é visível, é palpável, e ele sacia
a busca que o nosso coração humano tem. Perfeito. Sempre teve, tem e terá, né? Quando a gente fala destas crises que nós olhamos, às vezes a impressão que a gente tem é que a sociedade hoje não tem mais referência. E às vezes uma vocação que parece uma mudança radical de vida, parece uma doação inteira em algo que a gente não imagina, por exemplo, desconectar-se completamente, não ter tanto acesso aos meios de comunicação que a gente vê à nossa volta e que parecem tomar conta da vida das pessoas e principalmente dos jovens, este anseio, este impulso de guinada radical na vida das pessoas pode parecer uma referência que eles estão encontrando. Todo jovem busca uma referência, todo jovem busca uma forma de dar sentido à sua vida. E, às vezes, quando encontra pessoas que, pela sua vida, pelo seu testemunho, como a Sueli dizia, são capazes de mostrar que ali se encontra a felicidade, que ali se encontra de verdade aquilo que nós buscamos, que, no fundo, é o contato, a experiência com Jesus Cristo, ali pode-se ter uma resposta de verdade. Eu acho que, quando nós somos capazes de doar a nossa vida por inteiro, não para fazer alguma coisa, me lembro aqui da fundadora lá do nosso mosteiro, que eu estou ligado ao mosteiro, embora eu seja padre diocesano, né? Então, eu sou padre diocesano, faço todas as atividades como qualquer outro padre diocesano, mas sou oblato beneditino, sou doado ao mosteiro, digamos assim. Na verdade, quem ganha sou eu com isso. Eu ganho a espiritualidade, eu ganho a comunidade, eu ganho todo o aprendizado da regra de São Bento. E a fundadora deste mosteiro, ao qual estou ligado, dizia que o nosso apostolado consiste mais no nosso ser do que no nosso fazer. Quando alguém que se entrega totalmente a Deus, quando um consagrado entende isso, o seu ser fala muito mais. E talvez seja isso que nós devamos dar aos outros. Se temos que ofertar alguma coisa, se Deus nos coloca no mundo para levar alguma coisa aos outros, talvez a gente tenha que levar o que a gente é, o que a gente o que a gente se tornou a partir do encontro com a misericórdia de Deus, que nos regenera, que nos faz diferentes pela graça, e por isso, levando o nosso ser aos outros, a gente acaba dando um pouco de resposta a esses tantos questionamentos que os jovens ainda têm. Você está acompanhando o programa Revolução Jesus, o nosso tema é vocações radicais. Estamos aqui falando dessa sede que o jovem tem de entregar a sua vida, ofertar a sua vida. E aí, Frei Hotmans, fica a grande pergunta. Se fala de convento, mosteiro, clausura, eremitério, grades, prisão, cela. Vou para a minha cela, fui visitar o Carmelo e a freirinha, porque na minha cela. São palavras que parece que na pós-modernidade soam como, né, um retrocesso, uma escravidão. Queria que o senhor falasse qual a diferença de clausura, mosteiro, eremitério. E essa é a realidade dessas palavras, né? Cela, vou me trancar. Eu acho que nós temos que clarear as palavras, né? Porque aí está se falando em clausura, em mosteiro, em eremitério, né? Então, eu acho o seguinte, isso são todos instrumentais, mas a essência disso tudo, o que é? Vida contemplativa e vida apostólica, né? Vida em missão. Porque até mesmo a própria vida contemplativa em si, ela já é missionária por si só. Não é por acaso que nós temos Santa Teresinha, patrona das missões, sem sair do mosteiro. A sua vida foi tão tremenda, né? Lançada no amor e numa exigência incondicional do coração de Jesus, que ela se tornou missionária, né? O mosteiro de Lisieux, uma caixinha de fósforo, hoje é conhecido pelo mundo afora, porque o amor e o testemunho de Teresinha extrapolou as grades da clausura, né? Então, clausura é um instrumental na vida contemplativa, até mesmo na vida apostólica, onde favorece a uma privacidade da comunidade, né? A vida de silêncio, a vida de intimidade com Deus. Nas nossas famílias não existe a palavra clausura, mas não é qualquer pessoa que você leva para o seu dormitório, para a cozinha, tem que ter intimidade, né? Tem que ter vínculo com a família. Então, o mosteiro, né? Eu não moro no mosteiro porque eu não sou monge, eu sou frade, né? Frater. Eu moro num convento. Convento é onde os frades, né? Pessoas dentro desse estado de vida se convergem
né? Tem um claustro, tem uma fonte no centro, a gente se converge naquele que diz que eu bato a porta, quero entrar, eis que estou aqui, experiencio este amor de Deus e eu quero transbordar este amor de Deus por meio desta vida contemplativa, numa vida de diaconia, numa vida de serviço, numa vida de entrega. O contemplativo, dito e conhecido em si, o monge, né, ele também vive em comunidade, né, os beneditinos, os trapistas e tantas outras ordens, né? Mas a vida dele é mais distinta do que a vida de um frade, né? A clausura, ela sobressai na vida de um monge e de uma monja. Não é um instrumental de repressão, mas, muito pelo contrário, é um instrumental medicinal e santo, né, na vida do monge e da monja. Na vida feminina, ela tem até um outro cunho, ela é bem mais distinta do monge. A gente fala que é a clausura papal, né? Por exemplo, só bispos, né, e o próprio Papa que pode ter um acesso livre na clausura, né? Agora, o eremita é diferente do monge, a vida eremítica, né? Ele não necessariamente ele precisa viver em comunidade, né? O eremita ele pode viver recluso numa montanha, num sítio, né? Agregado, vinculado sempre à igreja. A igreja é nossa mãe, a igreja ela que nos conduz, ela que nos dá a seiva, né, para hidratar a nossa vocação, mas ele não precisa viver em comunidade, né? Ele pode sim, tem eremitas que têm o seu momento, né, de comum oração, mas a maior parte, muitas vezes, é cada um nas suas ermidas, né? Eu vivo numa cela, que é o quarto, né, e a cela ela extrapola a situação geográfica, né? A gente tem que guardar uma cela interior, onde Deus, em Jesus, no Espírito, é o doce hóspede da minha alma, onde eu conservo essa serenidade, essa seriedade no meu agir cristão, que transfere naquele agir cristão a santidade daquele que é 3 vezes santo, né? Então, acho que em vez da gente ficar falando assim, mosteiro, convento, né, o eremitério, acho que focar vida contemplativa e vida apostólica, né, vida missionária. Bacana. A gente agora então vai conhecer o Carmelo aqui de Tremembé, onde que por graça também tem lá, né, os restos mortais da serva de Deus, Madre Carminha, né, que está em processo aí de beatificação. Vamos lá? Falando de vocações radicais, nada melhor do que estar num bom Carmelo e descobrir o que acontece por detrás destas grades e desta cela. Vamos lá? Você já pensou em entrar no Carmelo? Você já pensou o que acontece por detrás destas grades? Estou aqui no Carmelo Santa Face e Pio XII, em Tremembé, e tenho a alegria de estar com a irmã Maria da Trindade, da Santa Face. E a irmã Maria Juliana Cruz da Eucaristia. Como que surgiu essa história de Carmelo, né? Quando que começou? Quem começou? Fala um pouco pra gente da história. Então, a nossa ordem ela é bem antiga, né? É uma das últimas ordens, das últimas regras que surgiram dentro da igreja, né? Ela é bem próxima do surgimento da ordem de São Francisco e da ordem de São Domingos. E a nossa ordem ela surgiu com os eremitas, que foram cruzados por volta do ano de 1200, né? E as batalhas na Terra Santa foram perdidas, né? E esses eremitas, como não conseguiram combater a batalha física, resolveram combater a batalha espiritual. Então eles começaram a se agrupar em grutas no Monte Carmelo, que fica em Haifa, em Israel. E lá eles começaram um estilo de vida muito simples, né?
em torno de uma igreja que eles construíram dedicada à Virgem Maria. E uma pergunta que muitos podem fazer, mas meu Deus, que vida de prisão, tem até grade, né? Eu queria que vocês falassem um pouco desse significado, né, das grades. Por que isso? Até celas, né? As nossas grades não são prisões, elas são liberdade, né? Esse recolhimento, essa solidão, né, esse retiro do mundo, ele é em vista de algo maior, né? Na verdade, a gente se retira do mundo para se debruçar sobre o mundo, né? Através da nossa oração, da nossa vida de entrega a Deus. A nossa vida ela é muito simples, né? Nós lavamos, cozinhamos, né? Rimos, rezamos, né? Mas tudo nesse sentido, né? O riso da Carmelita ela tem que estar orientado para a salvação das almas, né? O nosso recreio tem que estar orientado para a salvação das almas. O nosso retiro, a nossa solidão na cela, né, os nossos momentos de oração, todos esses eles têm que estar em função, né, da salvação daqueles a que nós deixamos ou aqueles que nós não conhecemos. Não é uma vocação do passado, embora refundada lá em 1500, ela continua atraindo. Por que tem atraído tantos jovens, né, esse estilo de vida, né, tão ousado? O que me fez ir para cá? Eu tinha um mundo, eu tinha uma vida, eu tinha uma história. Aliás, eu tinha uma história muito bonita já começada, né? Já vivida como religiosa, né? E eu digo que Deus me chamou 2 vezes, verdadeiramente. Fui franciscana, religiosa, feliz na minha congregação. Mas eu sentia dentro de mim, e talvez você esteja sentindo nesse momento, né? Que está nos assistindo. Eu sentia dentro de mim que tudo que eu fazia, tudo que eu procurava ser da melhor maneira ainda era pouco. Eu sentia que Deus me queria mais. O que atrai para essa vida é essa certeza de que esse caminho do Carmelo não é que ele seja melhor e maior do que os outros, não. Porque o que nos dá a certeza do segmento, primeira coisa, é sermos cristãos. Em cima desse segmento, sermos cristãos, o Senhor vai chamando de maneiras diferentes. Uma vez que senti esse apelo, diante dessas palavras tão bonitas e de vida, né? Como ele pode dar o seu sim também nessa vocação radical? Deixa aí os endereços possíveis, né? O nosso Carmelo está localizado na cidade de Tremembé, na região do Vale do Paraíba, mas existem outros Carmelos espalhados pelo Brasil inteiro. Mais especificamente, o endereço do nosso Carmelo é Rua Pio XII, número 48, Centro de Tremembé. As pessoas que se tiverem interessado, né, podem entrar em contato, não só para saber sobre a nossa vida, mas para saber um pouco sobre o processo de canonização da Madre Maria do Carmo. E estamos aqui, rezando por todos vocês, né, fazendo parte um pouco da nossa missão, né, que é rezar pela humanidade, mas rezar pelas vocações, né. Já que tudo podeis, juntos de Jesus e Maria, impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. Orai por nós. Um abraço aí, né, para as queridas irmãs do Carmelo de Tremembé, né? Com certeza, né, elas vão assistir este programa que elas acompanham a Canção Nova, né? Principalmente as matérias com o Papa, esses momentos de espiritualidade. E ali elas vão recebendo também essas notícias aqui. Então, um abraço de todos nós para vocês aí. E uma pergunta que me faço, né? O Papa Bento XVI ele diz que o jovem ele não tem medo de uma vida de sacrifícios. Ele tem medo de uma vida sem sentido, né? Já perguntar para o Senhor, que é tão novo, né? Visivelmente a gente percebe, é um jovem, né? Já com uma vida ofertada, como alimentar uma vocação tão radical como essa, Frei? É justamente isso, a busca de sentido para a nossa existência é algo que faz parte de toda pessoa e que quando se encontra este sentido, quando se percebe
onde Ele está, a gente não mede esforços, né? Eu partilhava um pouquinho antes, né, que sou padre diocesano e oblato beneditino. Muitas pessoas perguntam como é que pode as duas coisas, né? Como é que vive na diocese, como é que tem as atividades ligadas ao bispo, ligadas às paróquias e, ao mesmo tempo, vive a espiritualidade beneditina. No fundo, para a minha vida, esta é uma busca desta resposta e desta audácia, digamos assim, de não ter medo dos desafios. É muito desafiador. Eu tenho trabalho na paróquia, sou pároco sozinho de uma paróquia com 6 comunidades e todos os dias vou até o mosteiro para rezar de manhã com as irmãs, à tarde rezo as vésperas lá e vou me alimentando dessa espiritualidade beneditina. Nesse caminho, a busca da felicidade é o que nos move. E quando a gente percebe que a felicidade está em Jesus Cristo, é ali que a gente quer ficar. No caminho que a gente vai fazendo, que vai buscando, tem muitos instrumentos, muitas coisas que vão nos ajudando a encontrar essas respostas. Eu fiquei muito feliz quando soube que a Sueli que vinha para este programa, porque uma música que ela canta me acompanhou durante todo este processo de busca, em cada respiro meu, que fala justamente sobre a oração de São João Maria Vianney, o padroeiro dos padres, e foi uma das coisas que me impulsionava à vida sacerdotal, aquela entrega daquele padre num vilarejo tão escondido lá na França, e que depois, com toda a sua simplicidade, com todo o preconceito que existia contra ele, porque tem toda uma história de que ele não era muito versado, que ele não tinha lá tanta facilidade com algumas coisas, mas a sua vida de santidade atraiu muita gente, né? E esse desejo de que em cada respiro eu possa fazer a vontade de Deus, que eu prefiro morrer a viver um só instante sem ter este amor na minha vida, isso foi me tomando de uma maneira tal que eu não me contentei com ser padre diocesano como se fosse uma coisa pequena, não é? Mas eu precisava de mais. E este mais eu encontrei na comunidade e na vida beneditina, naquela radicalidade que a vida dentro do mosteiro pode trazer. Legal, Sueli, e aí a gente percebe a função também da música. Mas antes de você cantar essa música, a gente partilhava, e o bom de programas assim, que a gente está bem em família, você testemunhava um momento, até na sua vida, no seu ministério, de uma certa aridez, de uma noite escura, até uma falta de sentido, né? Como viver nessa hora a opção por uma vocação radical e ainda continuar sendo fiel até quando os sentidos se esvaem e parece que só a escuridão, né, que temos pela frente. Queria que você testemunhasse isso mesmo. Veja só, Adriano, eu passei um tempo assim de uma provação muito dura, onde durante 7 anos o sol parecia não brilhar mais. E eu perdi o sentido de vida, eu perdi o sentido de pertença à comunidade, eu desacreditei de cada palavra que eu pregava. Quando eu saía em missão, tudo que eu falava para as pessoas, aquilo parecia que não tinha repercussão dentro de mim, mas eu tinha que falar porque era o certo, eu devia fazer aquilo. Eu cheguei para uma das minhas autoridades e disse, eu não quero mais viajar, eu não quero mais cantar. Ele disse, você vai. E, em nome da obediência, eu fui me rasgando, e o tempo foi passando. E, inclusive, depois que tudo passou, nós tivemos uma pregação dentro da comunidade sobre enfermidades psíquicas, e eu descobri, na descrição de depressão, que eu havia passado por uma. Eu disse, nossa Senhora, agora que eu descobri que eu tive. Então, a radicalidade de levantar de manhã, de colocar as crianças para o colégio, de ir para as laudes, de fazer a oração mesmo sem querer, de arrumar a mala sem vontade, de fazer a vontade de Deus, de ir para o apostolado, essa violência de coração a cada minuto, e foi me levando, foi me arrastando, né, pela obediência, pelo amor a Deus, a ir atravessando essa noite escura. E ela passou, né? E hoje eu sou muito feliz por ter passado por tudo isso, porque eu entendi o que é a fé. É a gente caminhar mesmo sem enxergar nada, só porque alguém disse que era por ali. Só que esse alguém que fala é Deus. Então, se é por aqui, eu não tô enxergando nada, mas eu vou porque alguém falou. Se essa voz é a de Deus, eu vou seguir. E por causa dessa fé que me conduziu na escuridão,
passou, eu readquiri o sentido de vida, eu readquiri o sentido de pertença à comunidade, eu fiz as minhas promessas definitivas, né? Eu selei para sempre. A comunidade não é mais o meu lugar onde eu moro, é também o lugar onde eu vou morrer. E isso é uma grande alegria, né? É difícil, assim, a gente se emociona, porque tudo vem à tona, né? Um dia eu disse para Nossa Senhora, eu acho que foi a minha primeira experiência de não ter sentido, foi aqui. Eu disse: Maria, está tudo bem aqui, minha faculdade é boa, minha família é boa, mas tem um vazio dentro de mim que eu não sei preencher. E eu rezei o texto e disse: me dá uma vocação, me dá um norte, me dá um ideal que eu possa lutar por toda a minha vida. No outro dia, o padre dizia na homilia: está na hora de largar tudo e seguir Jesus. Eu comecei a chorar ali. Poxa, Nossa Senhora foi tão rápida. Já me ouviu ligeiro. 2 anos depois, eu estava trazendo a minha malinha e entrando na comunidade Vida Shalom, né? E eu estou há 25 anos, porque em fevereiro desse ano eu completei o meu jubileu de prata na comunidade, e aquele vazio nunca mais me visitou, né? Então, realmente, o que Deus queria para mim era que eu consagrasse a minha vida a Ele, né? E eu sou muito feliz de ser Shalom. Tenho momentos difíceis, né? Até uma amiga me perguntou: você é feliz? Aí eu disse: sou. Eu tenho momentos difíceis, eu tenho momentos de queda, mas o chão que eu piso foi o Senhor que botou debaixo dos meus pés. E essa é a minha alegria, né? O ar que eu respiro é o ar que Ele me deu para respirar, e que é a comunidade católica Shalom, né? Então, por que eu não poderia ser feliz, mesmo se eu passasse por tribulações, né? Então, é isso. Por isso que eu quero sempre cantar e entregar a minha vida na evangelização... Nossa, estou emocionada. Na evangelização através da música, porque eu quero comunicar a alegria de ser de Deus e dizer que você também pode ser, né? E levar um pouco dessa luz para as pessoas através da música. E, Padre Diogo, fico muito feliz, né? Porque ver um exemplo assim, eu só posso olhar para mim e dizer: poxa vida, nesse vaso todo quebradinho, realmente tem um tesouro grande, né? Deus teve misericórdia e me consagrou e depositou em mim, nesse vaso tão simples, né, a sua graça. Isso ele pegando do Padre Diogo, aqui também eu falo do meu, né? 1 ano de canção nova e quis ir embora. Eu também quis. Mas com tua mão, Senhor, em cada respirar, isso fundamenta vida, isso estrutura histórias. Então, através da sua raiz também, aquela raiz que parece estar tão lá escondida, mas está lá. Isso é uma vocação que às vezes não aparece, mas a raiz que está lá. Então, muito obrigado, né? Até em nome de tantas pessoas que podem lá de casa agora testemunhar: nossa, foi essa música, foi essa palavra, porque é isso que nos alimenta. O lindo do cristianismo é que ele não nos desumaniza, muito pelo contrário. Ele nos diviniza. Ele nos diviniza. Porque o nosso modelo é Cristo. Cristo, que sofre, que padece, que tem momentos assim: Pai, por favor, afasta de mim esse cálice, mas Pai, faça a tua vontade. Já para um breve intervalo. Se a Sueli conseguir cantar, ela vai cantar em cada respirar. Se não conseguir cantar, em cada lágrima que cai também já é uma canção. Amém. Vamos lá. Qualquer coisa o Padre Diogo canta comigo, né? Eu te amo, Jesus, e não tenho outro desejo senão te amar até o último instante da minha vida. Eu te amo, meu Deus, meu céu, e prefiro morrer amando a ti do que viver sem teu amor um só momento que seja. E se minha língua não puder dizer a cada instante que eu te amo, que o meu coração repita:
a cada respiro meu. Eu te amo, Jesus, e não tenho outro desejo senão te amar até o último instante da minha vida. Eu te amo, meu Deus, meu céu, e prefiro morrer amando a ti do que viver sem teu amor um só momento que seja. Vem dar-me a graça de sofrer te amando e nunca te deixar, e que cresça o meu amor até o fim e se torne como o teu. Vamos tentar fazer junto esse pedacinho? É bem simples, ó. Recebe o meu pobre amor, recebe todo o meu louvor e me une a ti, transforma-me em ti. Transforma